queridíssimo estudante, queridíssimos professores do estado de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula espetacular aqui no Centro de Mídias, ao vivaço pela TV Cultura, YouTube, aplicativo Centro de Mídias. Se você quiser falar conosco, faz o seguinte, pega o seu celular, liga lá no aplicativo que está na primeira série. Aí você consegue mandar recado para a gente. Professor, estudante, aluno, a nossa aula é uma aula de organização, as primeiras aulas especiais no começo do ano. Então estamos aqui apreensivos ávidos pela sua participação conosco. Não estou sozinho, estou acompanhado dela, a Elisângela conosco nas Libras. O meu sinal de Libras é esse aqui e a professora que está aqui ao meu lado, o sinal de Libras dela é esse aqui, ó. Esse aqui é a professora Juliana Vilas Boas Carpe. Isso aí! Aprendi? Isso aí, aprendeu, ó, tá direitinho, tá direitinho, né? É tá, vamos aí. Olha, mas meu bom dia especial vai para o Kelvin, que já está aqui nos desejando um ótimo dia. Você é o primeiro bom dia nosso aqui ao vivo, ao vivaço. E é legal, vocês viram? Teve novidade, estreamos a vinheta nova, um PPT todo reformatado, um layout diferente, mas continuamos firmes e fortes com aulas para vocês, certo? Então é isso. Ô Mauro, vinheta nova, layout novo, mas os professores continuam os mesmos. Porque aquilo que é bom não muda. É isso. Tá já da gente. Olha só, vamos lá. Aula de hoje, Cultura Digital. É o título da aula de hoje. Os objetivos são estes. São aulas que a gente já, de alguma forma, já demos aqui no Centro de Mídias e estamos voltando com algum conteúdo, sempre com muitas novidades. Se você procurar essa aula, você vai achar que de outra forma, aqui estou eu, a professora Juliana, para acrescentar coisas novas. Os objetivos da aula estão aqui. Demonstrar habilidade na organização e produção textual para a apresentação dos resultados da pesquisa. Conhecer as diferentes manifestações de práticas relacionadas à cultura digital presente na rede. Identificar comportamentos éticos ou não na veiculação de informações na rede e posicionar-se criticamente frente a eles. Gente, na verdade é o seguinte, o que eu queria falar, nessa aula de hoje, a ideia é refletir sobre como os textos de diversos gêneros se apresentam pra gente na internet. Eu ia falar redes sociais, mas a internet não é só rede social, né? A internet é uma porção de coisas. É vídeo, é imagem, é tabela, é ilustração. Sabe minha grande crítica, Juliana, é o seguinte, não na internet. Também na internet, claro, mas começando na escola. Às vezes o professor pede para o estudante e fala assim, faça um cartaz com tal ideia. E aí, você, queridíssimo estudante, com uma boa vontade, eu vou ignorar talvez erros de português, que talvez pode ter, que também dói, né? Eu vou ignorar que às vezes, aquele papel crepom que alguns professores odeiam, outros adoram, tal. O babadinho. O babadinho e tal. Eu vou ignorar tudo isso. Não pode ignorar. Não pode. Mas vou ignorar porque a minha crítica vai ser em outra. Porque no que toca nesta aula é você entender o meio. Entender como você está conversando com as pessoas. Porque se você... Quer ver um negócio? Leandro, por favor, coloca essa tela para todo mundo ver. Ótimo, perfeito. Imagina que isso aqui seja um cartaz que você fez e colocou no pátio da sua escola, no mural. Tá, faltou o babadinho. Não, é verdade. Qual é a possibilidade das pessoas pararem para ler um cartaz cheio de texto, sem nenhuma imagem? Tá, a Elisângela maravilhosa aí das Libras, tá espetacular. Mas assim, mas tirando isso, tem só texto, imagem, não tem imagem nenhuma. Tem cores e tal, mas tem só texto. A ideia, agora para voltar para mim, obrigado. A ideia é que a gente entenda o gênero. E quando a gente está na internet, é a mesma coisa. Quando você vai fazer um cartaz para uma mensagem, tem que perceber que, olha, um cartaz é para as pessoas pararem e olhar, tá. Vi, entendi o que está acontecendo, pouco texto, escrito. É uma leitura mais visual. Sim, sabe por quê? Porque a gente tem uma ideia equivocada de que muito texto é mais informação. Nem sempre, às vezes a imagem fala muito mais. Às vezes sempre, a cor é informação. Cor, tabelas. Então, a ideia é discutir isso, pensar e refletir sobre isso. Quer ver? Pergunta para você, professora Juliane, para vocês que estão em casa responder junto conosco. Como tornar um texto mais acessível na internet? Eu já trouxe aqui falando de cartaz na escola. Na escola eu falei diminuindo o texto, colocando imagem, talvez, tal. Mas e na internet? Vamos supor que você queira, sei lá, vender chaveirinhos coloridos com as letras. Conheço alguém. Você queira vender chaveirinhos.
e você está fazendo chaveirinhos coloridos e você queira vender na internet. Vamos pegar uma rede social, sei lá, Face, Insta, no Insta, vamos lá, você quer usar no Insta. Como é que você deixa esse texto mais acessível para as pessoas verem que a sua intenção de vender chaveirinhos? Ué, tornando ela assim, se eu colocar lá, vende só escrito, eu não vou vender nada. E se você explicar com muito texto como é o chaveirinho? Não vou vender nada. Você tem que fazer o quê? Eu tenho que mostrar, demonstrar. Eu tenho que apresentar imagens atrativas, imagens que conversem comigo. Que se tiver uma cor que eu gosto, já me apaixonei. Então você tem que colocar algo que você faça com que a pessoa que está do outro lado da telinha se apaixone. E se você tiver uma opinião e você quiser dar essa opinião? Eu tô falando de produto, falando agora de opinião. Aí é diferente. Por exemplo, eu quero ler o que aconteceu no jogo de ontem. Certo. Eu quero ler, eu quero texto. Então vamos supor, vou pegar essa mesma rede social que eu usei agora como exemplo. O Instagram. O Instagram. Se você quer saber de opinião, você procura o Instagram? Não. Cada rede social é apropriada para algum tipo de informação. Porém, eu vou no noticiário. Ah, entendi. Olha, o que acontece é isso. O Instagram, ele geralmente tem mais imagem. Até tem texto lá de opinião e tal, mas se você texto falado, com vídeo, né? Você não vai... Sério, as pessoas não procuram, não esperam desta rede leituras com textos grandes. Talvez no Facebook um pouco mais, no Twitter um pouco menos, o texto pequenininho, né? Talvez se você construa um blog, um vlog com vídeo, né? O YouTube com vídeos maiores, o TikTok. Imagina, você tá no TikTok, o TikTok nem deixa, né? Mas o TikTok nem deixa você fazer um vídeo grande. Mas imagina você quer fazer um vídeo no TikTok, sei lá, de 10 minutos. A sua intenção é para outra coisa. Então a ideia aqui é pensar o seguinte: quando você quer passar uma mensagem, você tem que procurar a plataforma adequada e os meios adequados para passar esta informação. Certo? Mais uma pergunta. Polêmica. Em sua opinião, uma pessoa que lê utilizando a internet e todos os gêneros textuais que ela proporciona, compreendendo tudo o que lê, pode ser considerada efetivamente um leitor? A polêmica é essa. Tá. A pessoa só lê na internet, a pessoa não lê muitos livros. Vamos supor, ela quer ler livros, ela quer ler Moby Dick do Herman Melville, que é um clássico de todos, um clássico maravilhoso da literatura norte-americana. E ele, sei lá, assiste o filme, ele escuta uma resenha crítica, lê uma resenha crítica, só tá na internet, ele não para ler o livro. Ou então ele quer, sei lá, ler sobre um determinado assunto. Sei lá, quer falar sobre exclusão digital. E ele nunca parou para ler um livro a respeito. Ele só para se informar pela internet. Polêmica. Ele é efetivamente um leitor? Sim ou não? Professora Juliana, se posiciona sem medo. Eu já sei a resposta. Sabe? Qual é a resposta? Tem certo e errado a resposta? Não. Diga aí. Tem aquilo que eu aprendi na língua portuguesa. Nossa aula, verdade. Sim, é um leitor. É um leitor? É um leitor. Um cara que só lê na internet, ele é um leitor? Yasmin, chegou agora aqui, ó. Yasmin, responda no chat. Yasmin, Kelvin, responda aqui. Vocês acham que é leitor? Olha, eu vou falar pra vocês, eu aceito controvérsias, eu aceito que as pessoas discordem de mim e é legal, mas se discordar tem que discordar com argumentos. Sou contrário a você. Beleza, sem problema. Mas por quê? Porque, né, abre parênteses, vou abrir um parênteses na aula. A opinião é o nível mais baixo de conhecimento, você sabia disso? Porque opinião é fácil, sou a favor, sou contrário, gosto, não gosto, é muito fácil. Qualquer pessoa tem opinião, porque é muito simples ter uma opinião. Você se posicionar contrário a favor de alguma coisa. Gosto daquilo, é muito legal, é chato. Agora, para você acrescentar qualidade na sua opinião... Argumentar. Exatamente. Quando você coloca argumento na sua opinião, você está demonstrando que você é uma pessoa inteligente. É muito fácil, olha só, não. Se a pessoa só lê na internet, ela não é leitor. Beleza, tudo bem. Mas para eu respeitar a sua opinião, eu respeito você quanto ser humano maravilhoso, espetacular, lindo que você é. Agora, para respeitar a sua opinião, eu preciso de argumentos.
Por exemplo, eu e a professora Juliana, a gente pode falar que, olha, é leitor, porque hoje em dia, século XXI, você esperar que as pessoas apenas leiam livros com texto atrás de texto. Livro físico ainda, Isso. Né? Livro físico. E sejam qualificados só por isso, como leitores, não. Hoje em dia é possível e é uma tendência mundial as pessoas se informarem e formarem-se a partir de diversos outros mecanismos, tá certo? Por exemplo, o audiolivro. Se eu falar, só é leitor quem leu o livro escrito lá com papel impresso, mas o audiolivro é uma opção viável, tá? Outra forma não estou falando ler o livro, mas se aproximar da leitura. Quadrinhos. No Japão, a cultura de quadrinhos é tão grandiosa que as pessoas, vendem mais quadrinhos do que livros impressos. A cultura do mangá, né? E tem mangá para tudo. Mangá para explicar, livro didático. Tem livros didáticos que são de mangá. Tudo em mangá. Você quer, por exemplo, aprender geografia, o professor pede para você comprar um mangá, que é de geografia, você compra lá e lê e aprende com a historinha, os personagens explicando o que é aquele assunto. No Brasil a gente não tem isso ainda. Não essa cultura. Tem porque eu já li. Eu já li um de bioquímica uma vez. Jura? Juro, já li. Não, o Gabriel ainda tá naqueles tradicionais mesmo. E como facilitar o acesso à leitura na internet? Vocês podem discordar de mim, mas com argumento, por favor, né? Aceito. Como facilitar a leitura na internet? Vou trazer para vocês aqui algumas imagens e vamos brincar de falso verdadeiro, tá certo? Com a professora Juliana aqui, com vocês comigo em casa, pode responder não respondendo. Vou pensar aqui, telepaticamente, que você está respondendo a nossa pergunta. Falso ou verdadeiro? O texto abaixo é um infográfico. Sim. Falso ou verdadeiro? Falso ou verdadeiro? É verdadeiro. Verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro. É? É mesmo? É. Certeza? É sim, é verdadeiro. Você tá igual um mais um são dois para você. Sim. O que é um infográfico? Um infográfico é uma forma bem bacana de passar informação. É um texto que é um texto totalmente multimodal. Você percebe aqui, por exemplo, que tem tabela, tem quadro, ciclo, imagem, texto. Na verdade, o que acontece? O infográfico é um desenho, vou tentar resumir ao máximo, que é o máximo. É um desenho que tenta passar junto com ele uma informação. Por exemplo, você quer falar das grandes navegações, quantos navios vieram da Europa para a América durante 1400, 1500, 1600, né? Aquele período da história. Provavelmente vai ser um desenho de uma caravela junto com um número apontando quantos capitães de navio, capitães de navio, nossa que horror, capitães de navio, quantas pessoas vieram, quantas pessoas ficaram, ou seja, quando você mistura desenho, imagem, desenho, informação, integrando isso, você tem um infográfico. Você consegue achar exemplos muito lindos. Eu trouxe aqui um básico. Esse ficou bacana. Mas a gente tem direito, tem que usar texto com imagem livre, né? Por causa do direito autoral. Mas você consegue achar muito legal num site, em sites, você consegue achar muito fácil. Tem a revista super interessante, que tem, toda a revista, ela é quase só de infográficos. Aqui, olha só. Pergunta número 2. Falso ou verdadeiro? O texto abaixo é um esquema? Professor, tem 6 professores do Centro de Mídias aí, Mauro, João, Fabiana, Juliana, Giba e Antônio. E tem um componente de cada um, eu com língua portuguesa, João com inglês, Fabiana com sociologia, a professora Juliana aqui do meu lado, educação física, Giba física, o Antônio geografia. É um esquema? Não, porque é uma tabela. Exatamente, de é uma Excel tabela. Que eu amo. É uma tabela. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Definir é sempre muito bom, né? Na verdade, a gente tem um quadro aqui, né? Um quadro com 2 imagens. É uma tabela que precisa ter cálculo e tal. Mas é uma tabela. É uma tabela, não deixa de ser. Não deixa de ser uma tabela, né? Não existe tabela só de grafo. Ou seja... Olha lá, Yasmin respondeu. Não, exatamente. Yasmin, não é um esquema. parabéns. Obrigado, Yasmin. Olha só, o que acontece? Como facilitar a informação no mundo digital? Com infográficos, com tabelas. E esse outro aqui? O texto abaixo é uma tabela. Falso ou verdadeiro? Falso. Agora ficou fácil, né? Nem vou dar tempo. Falso. O que é isso aí? Isso aí são 3 formas de... Gráficos. Agora Nossa, professores de matemática, me perdoem. Eu sei que tem o de pizza, né? Tem o de barras. E esse aqui que eu não sei o nome. Não linha. Lembro é linha? Não, é de linha. tem um outro nome. Eu vou chamar de linha.
Assim, é tipo, né, eu consigo perceber aqui o avanço de algum rendimento. Atrás dos pontos, né? Dos pontos. Aqui subiu, né? Tipo, minha conta bancária, tomara que vai subir. Assim, Aqui desceu, as despesas, eu gasto mais com, sei lá, com comida, água, luz, telefone e tal. Mais com cinema e teatro. Cinema, teatro. Eu andei vendo uma fotinha sua, Tô no teatro, né? Eu sou no teatro. Olha só, texto abaixo é uma tabela. Não é tabela, isso aqui é gráfico, dá certo, é falso. Mas é uma forma de interpretar e de ler alguma coisa. E de ilustrar. Não, só consigo passar informação se for através de texto. Tabela, gráfico, e o outro que eu passei foi infográficos. E esse último aqui, falso e verdadeiro. O texto ao lado é uma ilustração. Falso e verdadeiro. É mais tranquilo, né? Temos aí uma ilustração do Dom Quixote e Sancho Panza. Tem uma coisa legal que acontecia nos anos quando eu estudava, que era o seguinte, que era geralmente a pessoa que era tido como péssimo leitor era aquela pessoa que gostava de livros com muita ilustração. Olha, eu quero livro com ilustração, senão que a pessoa não era bom leitor. Gente, isso é preconceito. Esse preconceito. Eu lembro, na primeira série, eu levei um gibi para a escola, eu lembro, isso faz muito tempo, faz anos, esquece, faz tempo. A professora falou que isso atrapalhava minha leitura, meu desenvolvimento. Nossa! Hoje, não, a gente sabe que os quadrinhos, eles não só auxiliam na leitura, como são leitura de qualidade. Existem quadrinhos que ganharam prêmios Pulitzer, né? Sei lá, o Maus, V de Vingança, tem Watchmen, o Neil Gaiman, coisas maravilhosas. Ou seja, ilustrações, tá certo? Ajudam. Então, o que eu quis falar para vocês? Voltando do comecinho aqui, olha só. Infográficos ajudam a passar informação. Tabelas ajudam a passar informação. Gráficos ajudam a passar informação. E ilustrações também, tá certo? Ou seja, quer passar uma informação na internet, na hora de escrever, coloque isso, coloque tabelas, use gráficos, use infográficos. E aí tem outro ponto também que é importante. Na hora de ler também. A leitura não ficou tão fácil também. Não, você tem que interpretar. Você vai ter que aprender, para ler com qualidade hoje, você tem que aprender a ler tabela, tem que aprender a ler gráficos, ler infográficos. Se a leitura antes era apenas saber decodificar A, B, C, D, não. Hoje a leitura envolve muitas outras habilidades. Entre elas, a leitura de imagens. Certo? Então, é isso. Tem mais um outro aqui, que é o esquema, que eu não falei, o esquema. Isso aqui, é o esquema? É verdadeiro, né? Então, por exemplo, Jornal da USP, eu quero facilitar uma informação. Aí eu faço o esquema, Jornal da USP, aí eu coloco lá editoria tal, mais embaixo. Aí quem é o responsável por tal editoria, ou seja, eu consigo passar informação através da divisão de informação. Aí eu consigo construir, sei lá, um mapa mental, que é uma forma de esquema, sim, né? É um esqueminha. Ou seja, aqui, Jornal da USP, eu pego, coloco para você aqui, tá vendo? Bonitinho. Aí eu coloco, por exemplo, editoria de esporte, editoria de educação. Tem uma, né? A da USP deve ter, né? Educação, sei lá, é pessoal que envolve arte, que envolve, sei lá, entretenimento. No de esporte, sei lá, futebol, um só pra ele, né? E os outros? Assim, bom, né? Os outros. Geralmente é assim que acontece, né? Exatamente. Então, é isso. Para terminar a nossa aula, vamos fazer um exercício para vocês. O que você vê na imagem abaixo? Uma outra forma, uma outra coisa que nós temos que entender. Alguém está assistindo um filme de terror. Será? Então, olha só, faz o seguinte, que frase você associaria a esta imagem de modo a configurar a composição de um meme? Eita. Então, aí eu vou relacionar com a aula da semana passada, porque na semana passada a gente falou sobre leitura, né, e comportamento mal educado, para dizer o mínimo, na internet. Então, eu tenho que pensar o seguinte, na hora de compartilhar texto na internet, tem que pensar também em preconceito. Então, pense o seguinte, faça esse exercício. Olhe para essa imagem e elabore um texto para elaborar um meme, criar um meme e compartilhe nas redes sociais, compartilhe conosco, língua portuguesa CMSP_EM, compartilhe conosco, não tem nenhum problema. E buscando ser uma mensagem positiva, interessante, pensando que, olha, para que exista meme, tem que existir imagem. Ou seja, a gente sabe o que é preciso, a gente sabe como é que funciona a comunicação. Então, tente estabelecer que hoje é uma forma curiosa de você pensar o mundo. Eu vou acabar o vídeo com a frase do nosso diretor Leandro, assistindo o vídeo do meu casamento. Tá certo.
O meu também, Leo, o meu também. Nossa, o meu também é eu gostei do meme, eu achei legal, Assistindo o vídeo, você vê várias coisas assim que você quer se esconder, né? É verdade. Pensando no em 2023. Não, foi maravilhoso, espetacular. Certo? Um grande abraço, valeu pela aula, que fica a mensagem. Até amanhã, Até amanhã é segunda série. Amanhã é terceira série. Terceira série. Tchau, tchau. Valeu!